Olá, seja muito bem-vindo ao Portfólio Global. Aqui a gente fala de diversificação todas as semanas, trazendo as oportunidades do mercado internacional, esse papo com os nossos convidados, para fazer você acelerar os seus resultados. E como toda semana, estou aqui com Alan Gani, junto no Portfólio Global. Sempre um prazer estar aqui contigo, Gani. Prazer é todo meu, Felipe. Vamos fazer aí mais uma ótima entrevista com o nosso... Certamente. Nosso convidado hoje é o Acílio Marinello, coordenador de MBA da Trevisan Escola de Negócio. Vamos bater um papo sobre varejo nos Estados Unidos, um tema bastante importante, central, né, nesse momento que estamos passando. Bem-vindo aqui ao Portfólio Global, Acílio. Poxa, muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Muito bom, para toda a audiência também. Bom dia. Prazer é todo nosso. Antes da gente começar esse bate-papo, antes da gente começar essa conversa, quero falar aqui do nosso patrocinador, a Avenue, que patrocina aqui o nosso Portfólio Global, que faz essa ajuda para os investidores fazerem a diversificação. Inclusive tem um QR Code na tela do seu celular agora, na tela do seu YouTube, onde você está assistindo a gente, e também na descrição do vídeo, nas plataformas de podcast, você pode acessar a Avenue, abrir sua conta e, claro, já dar esse passo aí a mais na sua diversificação. Valeu para Avenue. Bom, Acílio, quero começar perguntando para você uma pergunta bem tranquila, para você se apresentar um pouco, falar quem é você no mercado, um pouquinho da sua trajetória, rapidamente aqui para o público conhecer você mais um pouquinho. Não, perfeito, excelente. Bem, eu construí basicamente a minha carreira por muitos anos, né, no mercado de meios de pagamento. Então, trabalhei desde empresas de processamento de transações de cartões de crédito, trabalhei em emissores, trabalhei em bandeira, praticamente quase todo o ecossistema, só não trabalhei na adquirência ainda. E tive uma passagem importante no exterior também, trabalhei em fintechs, trabalhei em bancos no exterior. E já faz alguns anos que eu trabalho como consultor independente, eu tenho a minha própria empresa, então presto consultoria para grandes marcas aqui no Brasil, algumas delas também para o varejo, né, brasileiro. E além disso, concilio aí a minha grande paixão, que é a docência, então sou professor e também coordenador dos MBAs da Trevisan Escola de Negócio e também de outras instituições. Boa. E já que estamos falando de varejo, né, a gente sabe que o cenário econômico está muito ligado, né, à questão do varejo. Queria saber como que você está vendo esse cenário, mundo inteiro sofrendo com inflação alta, perspectiva de juro para cima. Esses fatores aí, como que acabam afetando, né, o desempenho, afetando os negócios aí do varejo? Bom, o varejo tem um grande desafio que é o giro, né? O giro é um grande desafio para todo e qualquer varejista. Então a equação de você fazer as provisões de estoque versus previsões de compra tem uma enorme influência no resultado dos negócios. Então se você olhar a conjuntura, as previsões e você trazer isso para o dia a dia, esses fatores macroeconômicos influenciam primeiro nessas decisões, porque os ciclos, né, o lead time de abastecimento, algumas, dependendo das linhas, são longos. Então, os grandes varejistas, por exemplo, já estão bucando agora, esse material importado, já bucaram o primeiro semestre de 23 inteiro e já estão planejando o segundo semestre de 23. Então, como é que você trabalha essa equação? Tá? Onde que eu vou apostar, onde eu vou investir, que linhas que eu vou trazer, que sortimento de produtos que eu vou trazer, né, para meu estoque para poder realizar as vendas. E isso conflita com o dia a dia. Conflita com o giro do dia a dia. Então começa geralmente a estratégia com o preço cheio, que é o ideal, tem margem mais larga, você pode até ali oferecer talvez algum produto de crédito para expandir, aumentar suas vendas, mas se esse estoque não gira, você é forçado a fazer a queima, remarcar, ou vai para online com preço diferenciado, ou pode ir na loja física para você conseguir desovar aquele estoque parado para girar o estoque. E é isso que hoje é o grande desafio, de encontrar esse ponto de equilíbrio entre a provisão de sortimento versus a venda em tempo real e que eu consigo vender, até que ponto que eu consigo ir para vender com preço cheio e onde eu tenho que começar a remarcar para dar vazão para o meu estoque. Então esse é o grande desafio que eu vejo hoje de todos os varejistas, inclusive, né, nos Estados Unidos. E aí a dificuldade também é repassar o preço, né? Exatamente. Por exemplo, né, falando até aqui um pouco, 2 resultados recentes.
que foram bastante antagonistas. O Walmart teve um lucro acima do esperado, né, enquanto a Target teve um lucro abaixo do esperado. E a Target sofreu exatamente por esses pontos que eu trouxe. Muito estoque, teve que fazer queima, remarcação, reduzindo margens, e aí isso afetou muito a margem dos produtos em si. Outros 2 fatores que influenciaram bastante a Target. Aumentaram o pessoal para fazer manuseio, né, em todo o custo de manuseio de materiais em centro de distribuição, logística, e, assim como todos os demais, foram muito pressionados também com a questão do aumento dos combustíveis, que acabou elevando o custeio do próprio frete, do transporte de entrega. Já o Walmart conseguiu trazer uma estratégia melhor. Não precisou fazer tantas queimas, manteve suas margens, o que acabou refletindo no preço. Então esse repasse, você não consegue, por um lado, repassar os custos, porque a população já está bastante, com o cinto bastante apertado, né? Talvez a gente toque aqui no tema dos custos da alimentação também, o quanto isso tem influenciado na cesta de produtos dos americanos. E por outro lado, você acaba tendo que baixar suas margens para conseguir liberar teu estoque. Então você tem um teto muito baixo e acaba tendo que reduzir ainda mais as suas margens para desovar o que está parado e dar giro no estoque. O Acílio, quando você fala que a Target ficou com estoque muito elevado, significa que ela não vendeu. Exatamente. Certo? Bom, se ela não vendeu, ela já não estava então vendendo no passado. Agora vem um cenário de alta de taxas de juros, a inflação ainda é elevada, todo mundo fala em recessão nos Estados Unidos. E aí, como é que fica a situação de uma empresa como essa? Quer dizer, os estoques vão se tornar ainda mais elevados, não vai vender, o mercado vai penalizar no preço das ações, como é que ela fica? Olha, as projeções é que eles estão muito dedicados para reduzir esses custos operacionais. Então, uma vez que você não tem receita, você vai lá e reduz custo, né, para tentar equalizar essa equação. O que tem acontecido, a inflação é um fato, mas tem tido ali alguns sinais de alguma reação no mercado americano. Então, as taxas de desemprego têm reduzido, ainda não no pacing esperado, na velocidade esperada, mas tem reduzido. O número de ofertas de trabalho tem elevado. Acho que o último número que eu vi tinha uma paridade de 1,8 vagas para cada pessoa desempregada nos Estados Unidos. O salário médio semanal, acho que está em torno de $1.100, continua estável. Então, tudo isso também são elementos que dão uma certa perspectiva de talvez não um aquecimento, mas talvez não um arrefecimento do varejo. Então, se a Target, né, como está o ponto da questão, atuar fortemente nas questões operacionais, ter uma estratégia melhor de sortimento, né, conseguir montar um mix de produtos e exposição de produtos mais adequado ao que a demanda espera, talvez mesmo que não eleve as vendas, reduza as perdas com a margem, conseguindo vender mais produtos com preço cheio. Essa pode ser uma boa estratégia para a Target. E não só a Target, mas você citou especificamente a questão do emprego, né? Sim. Que teve que contratar mais gente para poder fazer o manuseio, para vender mais, para ter mais crescimento. Só que o salário também está mais alto. E aí essa inflação acaba comendo cada vez mais as margens da empresa, né? Esse é um problema que é resolvível num médio prazo, um curto prazo, ou esse é um problema que ainda vai afetar essas empresas varejistas por um bom tempo, dado todo esse número de pleno emprego, mercado de trabalho bastante aquecido lá nos Estados Unidos, que tendem, né? O Fed está tentando dar uma arrefecida, mas pelo jeito não está conseguindo. O Powell elevou bastante o tom de voz, né? Não é comum o mercado americano elevar as taxas básicas de juros e principalmente está disposto a continuar aumentando. Acho que há 2-3 semanas atrás ele fez depoimento e comentou, olha, faremos tudo o que for possível para combater a inflação nos Estados Unidos. Se tiver que aumentar a taxa de novo, nós vamos aumentar. Isso é um discurso muito forte. Por outro lado, traz uma certa confiança, né, para o mercado consumidor. Isso refletiu também no índice de confiança dos consumidores americanos, que teve um aumento. Então isso é outro número que dá uma certa perspectiva positiva para o varejo em geral. Porque as pessoas estão mais confiantes, estão com mais tendências de fazer compras. E agora entra um período do ano crucial, né? A Black Friday, né? O Thanksgiving é um marco histórico nos Estados Unidos, né? De temperatura do apetite de compra dos americanos.
Então, vai ser tá muito próximo já de começar as ações aí de Thanksgiving, que a gente chama aqui, né, também, né, de Black Friday. Então, vai ser um grande termômetro para a gente ter essa avaliação. Em relação ao peso, né, do custo operacional, esse é um desafio para todas elas, né, porque o custo é muito alto, as lojas são gigantescas, né, quem já tem a oportunidade de conhecer sabe que as lojas são gigantescas. O modelo logístico, apesar de ser muito eficiente nos Estados Unidos, é um custo bastante elevado também para eles, né, assim como é aqui na nossa malha brasileira. Então, isso tende a continuar sendo um fator crítico a médio e longo prazo, com certeza, para todos os varejistas. E o varejo online, o Acílio, como é que tá em relação a esse cenário? Ele vai ser mais resiliente, menos resiliente ou não muda? Não, o varejo online teve um crescimento, obviamente, né, muito expressivo durante a pandemia. Acho que muitas pessoas não só passaram a consumir, como os próprios grandes players passaram a entregar novas soluções de varejo. Então, no online. Então, o online, ele é uma grande proteção para essas empresas que também têm um segmento no online bastante sólido e bem posicionado. E as que são por online é que estão realmente ganhando mais espaço, né? Não só porque tecnologia continua evoluindo, né? Os benefícios que o 5G vai trazer para facilitar uma série de outras soluções tecnológicas, o aprofundamento na ciência de dados. Então, cada vez mais as empresas estão investindo muito em conhecer profundamente a jornada do cliente, né? Saber quem é você e fazer ofertas cada vez mais direcionadas para o indivíduo. Então, tudo isso acaba elevando não só a gente pensar no wallet share da pessoa, né? Eu gasto na loja ou eu gasto no online? A parcela que a gente vem consumindo no online tem crescido expressivamente. Não só pela comodidade, mas principalmente por essas estratégias de digital marketing. E mesmo num cenário mais recessivo, assim, eu tô querendo dizer o seguinte, Estados Unidos entrando, agora a discussão lá se é recessão técnica ou real, né? Vamos lá, recessão real, subiu os juros, inflação elevada e tal. Desacelerou a economia. No cenário do varejo online, ele seria mais resiliente que o varejo físico e por quê? Sim, eu acredito que ele é mais resiliente. Resiliente primeiro porque os custos operacionais são menores. Tá. Né, você consegue ter escala no transporte, você consegue ter... A boa parte da operação já é altamente automatizada, então isso dá escala e reduz o custo por venda, né, o custo por produto vendido. Perfeito. Enquanto que no varejo tradicional, né, de loja física, você está mais propenso a pessoa entrar na sua loja. Enquanto no online você consegue ter outras estratégias para conseguir o espaço daquela pessoa dentro de um device que ela esteja acessando. Perfeito. Então, essa estratégia de data, principalmente, e com o advento do 5G, isso vai se potencializar exponencialmente com outras soluções. Né? Você vai poder, por exemplo, pensando aqui, não é Minority Report, né? Não é nada futurista, mas você vai poder pisar numa cidade e eu saber exatamente quais são os seus gostos pessoais e falar, olha, você gosta de comer no restaurante X. Você acabou de pousar aqui numa cidade que você nunca esteve, mas eu gostaria de informar que a 300 metros de você tem esse restaurante que você gosta. Né? Então, tudo bem, aqui eu estou fazendo um exemplo levando para o físico, mas também nada impede de dizer, olha, tá vendo, você está aqui, aquele produto que está no teu carrinho, se você pedir agora, eu te entrego em 1 hora, porque eu tenho um CD a 2 quilômetros daqui. Então, essas estratégias de... Tem toda a questão ética, né, que envolve... se você está sendo ou não monitorado, mas desde que você autoriza o uso dos seus dados, né, formalmente, tem lá o famoso opt-in, as empresas podem utilizar dessas estratégias. E aí, acho que o online tem não só, vai ser mais resiliente, como talvez tenha a oportunidade de aumentar a fatia de penetração dentro do dia a dia das pessoas. E tem uma questão da omnicanalidade também, né? Excelente ponto. Que você citou aí. A gente está falando de varejo, a gente sabe que tem os físicos, como você bem citou, tem o online e que também pode ter uma junção de um e outro. Você acha que, de repente, partir para a omnicanalidade, essas empresas em específico que a gente está falando, pode ser um passo a mais, até para driblar essas dificuldades, esses desafios que a gente está passando agora? Excelente questão. Eu vou trazer ainda mais um outro pano de fundo para chegar na omnicanalidade, que é a visão do customer centricity, né? Você colocar o cliente no centro de fato. Quando as empresas colocam o cliente no centro e desenham a jornada desse cliente em entorno dele,
Não importa mais onde eu compro. Uhum. O importante é eu conseguir comprar. Boa. Né? O mindset das empresas precisa ser esse. O meu cliente, eu não tenho um cliente que é da loja física, eu não tenho cliente do online, é um cliente que compra comigo. E eu tenho que prover todas as possíveis soluções para ele. Então, se eu quero pedir da minha casa no online, mas retirar na loja aqui a 500 metros da minha casa para não pagar frete, eu tenho que oferecer esse produto, esse serviço, essa possibilidade para ele. Ou se eu vou na loja física, gostei de um produto, não tem o meu número, não tem o meu tamanho, na loja eu faço o pedido e recebo no online em casa, que é a omnicanalidade. Então, quem também se instrumentar muito forte com esses produtos e serviços voltar para a omnicanalidade, não só aumenta a resiliência do físico, do online, pode melhorar a experiência do físico, tá? E, principalmente, né, que é um fator muito importante, é que você aumente o lifetime value do seu cliente dentro do seu negócio. Né, que aumente a recência, que aumente a frequência de compra, que aumente o ticket médio. Porque quantas vezes a gente entrou numa loja, gostou de um produto, não tem meu número. O que você faz? Sai e vai para outra loja buscar. Ali não. A pessoa que está te atendendo fala, não tenho aqui, mas eu tenho na nossa empresa, tem no meu estoque, se você pedir comigo agora, amanhã está na sua casa. Pô, você provavelmente você vai reverter a compra. O Acílio, essas grandes lojas você morou, né, nos Estados Unidos, essas grandes lojas de departamento, você acha que elas tendem a diminuir ou desaparecer por conta de serem muito grandes, altos custos e justamente por conta dessa multicanalidade? De repente vira um showroom. Exatamente, né? vira um showroom menor por conta do online. Você acha que é uma tendência? Olha, sendo bem sincero, pela cultura americana eu acredito que não. Não. Pela não. cultura, olha que interessante. Você pode ver, você vai nesses grandes, aqui eu vou citar algumas marcas que são conhecidas, você vai no Costco, você vai no Target, você vai no Home Depot, as lojas são gigantescas. E são justamente por isso, primeiro, né, os espaços já são comercializados. Então boa parte da renda também desses varejistas é comercializar o espaço na loja, porque é um grande showroom para os fabricantes. Né? Uma das grandes estratégias que fez ainda com que a Best Buy conseguisse ali sobreviver é que ela percebeu assim, pô, se eu saio do mundo físico, os próprios fabricantes perceberam isso. Pô, eu perco um lugar para expor meu produto. Porque você vai comprar um device como esse numa tela, você vai, dependendo, né, grande parte das pessoas vão querer ver, tocar, vai querer perguntar. É diferente. Ter uma assessoria técnica. Né? É diferente, vai querer experimentar, ver, perguntar quantas entradas tem. Ter uma venda consultiva, assessorada. É difícil você comprar no online, né? Alguns produtos você fica nesse ponto. Então, a Best Buy começou a fazer exatamente esse movimento. Falar, tá bom, eu tô quebrando aqui nas minhas vendas, mas eu posso locar o espaço na minha loja para ser os showrooms dos fabricantes. Então, esse é o segundo fator. Os grandes também loteiam, né, seus espaços dentro da zona. Então, quanto maior, mais espaço, mais lotes você vende. E é também comum você ir num lugar... Qual que é a mentalidade? Eu vou num lugar para resolver minha vida. Né? É praxe da cultura americana ter pequenos centros comerciais que você vai naquele spot ali e resolve a tua vida. Então você tem um Home Depot, você tem um Walmart, você tem uma Target, mas você entra lá e consegue comprar tudo o que você quer, que já parte da premissa que lá tem. Então eu vou entrar lá para comprar. Se eu preciso de 10 variedades, de 20 tamanhos, eu vou encontrar ali, porque tem essa questão do grande, do espaçoso, de variedade de produtos. Então eu acredito que não vai acontecer nesse sentido. Agora, o que está acontecendo, e até com base nesse programa de investimento do Biden para recuperar a economia, né? Está tendo muito investimento em reduzir os elos da cadeia entre o pequeno produtor e o consumidor final. Então, fora dos grandes centros. Então você vai para o interior dos Estados Unidos, você pega um estado como Iowa, como Alabama, você tem as grandes cidades, como todos os estados têm, mas você tem muitas pequenas cidades, que acabam sendo satélites, e às vezes até você tem ali um grande player desse instalado, mas tem aquele pequeno produtor que não consegue muitas vezes abastecer uma cadeia como essa. Ele não tem uma produção tão grande. Então tem um investimento focado olhando para o agronegócio principalmente, né, para a pecuária, focado em investimentos em aumentar a produção de pequenos produtores, a instalação de pequenos frigoríficos locais, para que a cadeia entre o produtor e o cliente final seja mais curta. Ele não dependa dos grandes varejistas para desovar a sua produção, e o consumidor final, por ter uma elo de cadeia mais curta, ele consegue ter acesso a esses produtos, talvez com custo menor, com preço melhor. E aí gera todo um ecossistema
muito mais regionalizado e localizado do que todo esse conglomerado, essa complexidade da cadeia de varejo nos Estados Unidos em geral, né? Isso aí, Gani, pode ser interpretado também naquele processo de desglobalização que a gente tem discutido bastante, né, principalmente depois da questão da Rússia, né, da guerra da Rússia, com a tensão com a China, tal, de trazer as coisas mais para perto, né, não só o processo industrial, mas também esse processo de venda, de aproximação de produtor, consumidor, e gerar um engajamento ali, até mesmo para crescimento econômico, né? Isso... Eu acho que esse paralelo que você fez é o mesmo movimento, é bastante interessante. As causas são diferentes, né? A questão lá, quando a gente Mas fala... é um movimento, mas né? Um movimento... Não que a causa seja a mesma, mas um movimento... Né? Não, achei interessante esse paralelo que você fez, mas esse movimento de fazer dentro de casa, mais regionalizado, né? A parte disso também, ainda não encontrei uma correlação direta, mas o hemisfério norte agora veio de um processo climático bastante agressivo, uma seca super severa em todo o hemisfério norte, então comprometeu fortemente a produção de grãos nos Estados Unidos, junto com a questão da guerra na Ucrânia, que também gerou uma pressão muito forte, né, na questão dos alimentos em si. A cesta de alimentos nos Estados Unidos teve um aumento, se eu não me engano, em torno de 10%, comparado em junho, com base em junho do ano passado. Então, acho que pela primeira vez, os americanos, de fato, sentiram no bolso ir ao supermercado para comprar itens básicos, né? O que a gente chama aqui da nossa cesta básica. Então, esse movimento, parte desse pacote de $1 trilhão, foi destinado, acho que 2 bilhões para essa frente que eu comentei, que é ínfima, né, o tamanho do mercado americano. Mas é um movimento de você... aos poucos e ter menos dependência, né, de toda essa cadeia global de produção e fornecimento de alimentos. Sim. Né? E agora vai entrar, né, a gente vai entrar na época do calor, na época do frio, as safras para 23 no hemisfério norte talvez continuem sendo impactadas, que como teve uma escassez de água muito alta, muito calor e pouca chuva, provavelmente a próxima safra vai continuar sendo afetada porque não tem os recursos naturais disponíveis para a produção, atingir as quantidades de produção de alimentos básicos, né, commodities, trigo, milho, soja, e ainda tem a incerteza do conflito da Rússia com a Ucrânia. Então, acho que isso gera uma pressão inflacionária, gera uma pressão de alimentos, principalmente para o ramo do varejo, que também trabalha com itens de alimentação básica. Você sabe, Felipe, que ultimamente eu ando apostando bastante em setor de alimentos, porque com toda essa, não sei se você concorda com isso, mas com toda essa questão da crise energética europeia, fatalmente vai subir preço de alimento, né? E aí, você me traz esse dado da seca nos Estados Unidos, que também encarece o preço de alimentos. Quais são as empresas assim de varejo que você vê mais bem posicionadas no setor de alimentos? Olha, eu acho que o Walmart, por ter um sortimento muito variado, ele acaba tendo menos impacto em relação a isso, né? A Road Sale também tem uma certa participação ali, e agora me fugiu o nome, aquela que é mais voltada para a produção orgânica, Nossa, agora fugiu o nome. Peço desculpas para vocês. O Publix. O Publix também tem um posicionamento muito interessante, porque ele parte, como tem grande parte do sortimento dele vem para essa produção orgânica, ele não depende dessas cadeias globais. Ele depende daquele ecossistema que ele constrói ao redor da sua área de atuação. Então, ele não só já promovia esse movimento e com o apoio do governo ainda, a tendência é que ele se posicione cada vez melhor. Né? Então, acho que são dois players que têm aí um certo conforto nesse cenário. Mas ampliando, né, essa discussão, e você trouxe a questão do setor de alimentos em geral, a demanda por alimentos, aí é um número até que eu trouxe de algum desses organismos ligados à ONU, acho que é da FAO mesmo, focado para alimentos, que o mundo deve atingir 10 bilhões de habitantes em 2050. E hoje já há uma preocupação legítima, não só de capacidade de produção, mas de uma produção sustentável, né, seguindo os preceitos de ESG, para que não impacte ainda mais a questão da poluição, da influência no clima. Então, a produção de alimentos por si só já vai ser um grande desafio devido ao crescimento orgânico da população, né, olhando aí para 2050. Então, você ter grandes silos globais, né, grandes países
que vão prover esse alimento para o mundo, não só, talvez, se clusteriza ainda mais, fique mais concentrado, como Brasil, Índia, os países voltados ali às ex-colônias soviéticas, né? E isso, com certeza, vai influenciar fortemente também no posicionamento das empresas. Então, você pega um grande grupo brasileiro aqui, produtor de proteína, né? Não preciso nem falar a sigla, né? Mas, mas eles já estão partindo para a estratégia de produzir outros modelos de produção de proteína, porque sabe que o solo e o boi vivo vai ficar cada vez mais difícil você manter essa produção escalável sem infringir essas metas ESG. Como é que eu produzo carne sem ser alimentando um boi no pasto, né? Um boi... ou confinado. Confinado, exatamente. Eu tenho que seguir outras estratégias. Eu não vou ter capacidade de entregar o que o mundo vai demandar de proteína. Aí você tem que ter otimização do espaço, você tem que ter a melhora da produtividade, você tem que ter tudo, né? A comida pro boi, você falou da seca, né? Muito do milho produzido e tal, é para alimentar animal, né? Para gerar proteína. Então. Vamos pegar o estado do Paraná, né? Ali, aquele cordão que margeia o lago de Itaipu. Ali é uma área riquíssima. Produção de proteína mais suína e de aves, né? E a região lá, eu fiz alguns trabalhos na região para as cooperativas e a gente brincava, né? Que aqui se você planta milho e colhe carne, né? Colhe proteína. Porque o milho é todo para alimentar as granjas. Sim. E é um custo de produção muito elevado e muito sensível. Se você muda $1 o valor da saca do milho na Bolsa de Chicago, influencia diretamente no custo de produção do frango e da carne, do suína. E isso já reflete para toda a população, porque geralmente é o produto substituto da carne vermelha, né? Então, se você tem a carne vermelha cara, os substitutos também caros, você vai partir talvez para outra fonte de proteica, que o ovo, o leite, algum outro elemento. Mas como que você sustenta, né, aquelas instalações gigantescas? Tem granjas com 200 mil aves, né, numa granja, num todo. Né? Como é que você sustenta esse elo de produção? Em toda a cadeia de pequenos produtores cooperados, que ali tem uma cultura muito forte do cooperativismo, como é que você mantém todas essas famílias que dependem desse mercado, né, para manter sua subsistência? Então, o que essa empresa que você tem está buscando é como é que eu produzo proteína sem depender desses alimentos naturais, sem depender do boi, do pasto, da alimentação com ração e o próprio espaço físico, né? Porque tem muito espaço físico disponível no mundo ainda. Mas é finito, né? É finito. Acílio, e aí você comentou logo no comecinho, agora de novo, falando sobre a cesta de alimentos lá nos Estados Unidos, a famosa inflação, que a gente aqui no Brasil já conhece, mas que lá, possivelmente, as pessoas se assustam quando vem crescimento no preço, olha no supermercado, tá mais caro e tudo mais. E aí, voltando para a nossa discussão sobre as varejistas, elas tendem a ser um termômetro da economia americana. Então, se o varejo está indo bem, é sinal que a economia está indo melhor, está indo bem. Se o varejo não está indo tão bem, é sinal que a economia americana também não está muito bem. Dentre esses números que a gente comentou aqui, poxa, as vendas vieram muito bem nos resultados, as vendas foram quase recordes, mas as margens estão menores por conta da inflação. O que isso mostra para a gente, né? O que isso mostra para o investidor nesse ambiente dessas empresas, do operacional delas, da economia americana? O que essa relação e dessa ligação muito forte, né, do varejo com a economia americana, o que isso mostra pra gente? Acho que tem duas visões, né? O imediato e o médio e longo prazo. São conglomerados muito fortes, muito bem estruturados, com muito caixa, com muita resiliência para enfrentar aí uma zona de turbulência, talvez até por alguns anos, se for o caso. Mas, de fato, o carrinho dentro dessas lojas é um grande termômetro do americano, né, da economia americana. Não só no ticket médio em si, no número de compra, mas no sortimento de produtos. Recentemente, eu estava conversando com um colega brasileiro, que vive há muitos anos radicado na Flórida, e aí ele veio para o Brasil e falei, cara, como você engordou, né? Falei, não, durante a pandemia eu foquei muito, né, no delivery, a gente começou a pedir muito delivery, né? Caramba. E aí, só que agora, como ganhei peso, eu voltei para o supermercado. Cara, eu tô sentindo, assim, eu nunca...
falei, nos supermercados a gente realmente sente a diferença dos preços. Então, itens básicos, legumes, verduras, que são proteína, carne vermelha, que são produtos que têm um efeito inflacionário mais imediato, né? A flutuação, o dinamismo dos preços variam de semana a semana, dependendo do clima, dependendo de alguns fatores. Então, acho que essa questão da cesta de alimentos para curto prazo aumentou, como você citei, acho que 10%, o último número que eu vi de junho desse ano em relação ao junho do ano passado, né? As ações que o governo tem tomado, né, o aumento das taxas de juros, a redução dos combustíveis, já está tendo aí uma tendência de queda globalmente, isso tende a influenciar positivamente na queda do preço desses produtos. Então o americano vai continuar indo ao supermercado, sim. Talvez o que mude no comportamento de compra dele? Será que eu vou trocar minha TV para assistir o Super Bowl esse ano de novo? Talvez não, né? Será que eu vou fazer uma reforma na minha casa, ir lá na Home Depot para começar a reforma na minha casa? Talvez não. Será que eu vou fazer aquela piscina que está nos meus planos lá e vou investir $50 mil para fazer a minha piscina em casa? Talvez não. Então, acho que bens que são bens, digamos, vou chamar de bens duráveis, ou bens que têm um maior desembolso, talvez ali gere um ponto de dúvida. Mas no dia a dia, mesmo com essa pressão inflacionária, não deve mudar muito o comportamento. Porque eles têm capacidade de compra. É uma questão de sentir que está mais caro, mas não diferente, trazendo para a nossa realidade, que o pessoal realmente não consegue comprar aquilo que não tem capacidade de compra. Então é só direcionar ali as despesas do dia a dia. Então, a curto prazo, nesse ponto, acho que a questão dos alimentos não. Trazendo para a questão, trazendo a visão dos investidores, né? O comportamento do varejo a médio e longo prazo, acompanhando todas essas ações que o governo está tomando, com a redução, chegando aí praticamente no status de emprego pleno, que tem mais vagas do que pessoas desempregadas. A massa salarial sendo mantida, né? O salário médio sendo mantido, e passando essas questões que são mais sociopolíticas, o conflito na Rússia, né? O mundo entrando num momento de estabilidade. Acho que a tendência é retomar o histórico, continuar sendo o crescimento tranquilo e não deve ter grande impacto para os investidores a médio e longo prazo. Eu vou pegar um gancho aqui da pergunta, da observação que o Felipe fez do movimento de desglobalização por conta de fatores geopolíticos. Em grande parte, todos os choques foram absorvidos porque a China se tornou a fábrica do mundo. Então a gente não viveu um processo inflacionário porque a mão de obra era muito barata, né? Então a produção lá era muito barata. E hoje já tem essa tendência de cada um fazer dentro da sua casa pelas questões geopolíticas. Você não acha que isso pode levar a um encarecimento da produção mais a médio e longo prazo? E aí mudar esse comportamento do consumidor, de falar, bom, agora eu não vou trocar minha TV todo ano, esse tipo de coisa? Não, bom ponto. Não tinha avaliado por esse prisma e de fato tem razão. Né? Um trabalhador nos Estados Unidos, apesar de ter um nível de produtividade muito diferenciado, ele custa muito mais caro. Né? Então, o slogan, né, do ex-presidente americano, né, de vamos fazer a América grande de novo, né, o Made in USA, né, não Assembled, né, USA, o Made in USA, isso de fato, a médio e longo prazo sim, porque o custo de produção aumentar e você tem que refletir isso nos produtos, que vai refletir no dia a dia, que vai gerar uma pressão inflacionária e pode gerar esse impacto. O único contraponto que eu trago as empresas também querem ganhar dinheiro. Sim. Né? Se eu tomo essa decisão, invisto aqui de nacionalizar minha produção, digamos assim, mesmo com incentivos fiscais, mesmo com estímulos governamentais, mas meu concorrente está fazendo lá do outro lado e está ganhando mais dinheiro do que eu, está ganhando o market share, acaba forçando uma mudança de estratégia. Então é um cenário de muitas incertezas e decisões que não só também requerem muito investimento, né, para você poder trazer de volta essa produção, né? Mão de obra disponível, capacitada, porque uma vez você levou para lá as pessoas que faziam isso, ou se recolocaram no mercado em outras atividades, né? Ou você vai ter que formar de novo, trazer essas pessoas, né, para compor a sua força de trabalho.
Então, os efeitos pode acontecer, mas eu acho que sempre vai ter uma força do outro lado mantendo um certo equilíbrio. Então, Porque alguém vai buscar o jeito de fazer com a melhor rentabilidade possível. Vou trazer um exemplo do que aconteceu aqui no Brasil, né, com as montadoras de automóveis, por exemplo. Teve uma montadora americana que preferiu deixar o segmento brasileiro, largar o mercado brasileiro e se posicionou. Vou fazer carro onde eu consigo ter um preço competitivo e me posicionar no segmento de elétricos e ter um mercado potencial futuro real, né? Enquanto tem outras que estão trazendo mais investimento para cá, que são as alemãs, né? Então, quais são os critérios que elas utilizaram? O mercado, apesar que não seja exatamente o mesmo segmento, mas o mercado é basicamente o mesmo, né? As projeções socioeconômicas são similares, né? As projeções políticas são similares. É muito mais uma questão de estratégia da própria empresa. Né? Eu citei aqui, claramente, a Ford deixou e a Mercedes está fazendo investimentos assim, monstruosos no Brasil para aumentar a produção aqui somente na linha de carros de grande porte, né? Caminhões e ônibus. Então, acho que cada business acaba se posicionando de uma forma específica e acaba gerando um certo equilíbrio a médio e longo prazo. maravilha. Mas o seu raciocínio está perfeito, porque trazendo a produção local, né, americanizando essa produção, trazendo da China, não tem como o iPhone ter o mesmo custo de produção feito lá, sei lá, em Seattle e o outro sendo feito lá em alguma cidade uma província da China. Perfeito. Ou até mesmo, Gani, estava pensando de repente buscar novos países para poder explorar essa produção. Esse é um bom ponto. Porque a gente vê, você mesmo citou a Índia, tem vários países na África também que estão se tornando polos de desenvolvimento ali. É lógico, não do tamanho da China, né? E não necessariamente com a mão de obra especializada e barata mas de repente formar novos hubs assim de desenvolvimento. Né? Eu acho que esse é o grande desafio do mundo hoje, né? Quem será a nova China? Porque você combinou uma mão de obra extremamente barata, né? Disciplinada e com um Estado, que não vou entrar no mérito se isso é certo ou errado, mas um Estado repressor, né? Aonde você não vai ter greve, você não vai ter reivindicação salarial, esse tipo de coisa, né? Quer dizer, qual outro país combinaria todos esses fatores para manter uma mão de obra tão barata, né? Eu acho que é com a diversidade que a China oferece, porque hoje realmente, né, existem business que fazem exatamente isso, né? Você é um pequeno fabricante de algum produto, essa caneca aqui, tem empresas brasileiras que falam, se você levar essa produção para a China, ela vem por 1/10 do preço que você paga hoje fazendo aqui, né? E realmente chega, né? E a mágica é exatamente toda essa conjuntura. Muita massa disponível, salários baixíssimos, né? Um governo que tem suas políticas próprias, mas trazendo esse contexto de uma nova China, ainda se posicionou já muito bem há muitos anos no setor de tecnologia. Exatamente. Tem duas vantagens muito fortes, né? Uma educação de alto nível, principalmente no ensino superior. Acho que é o segundo mercado que forma mais engenheiros no mundo a cada ano. E tem, né, o inglês, que não é a língua exatamente nativa, mas falam inglês. Um inglês muito peculiar, mas falam inglês. Então, exatamente, né? O accent é diferente. All right, everything's okay. Então, é nessa linha, mas muitas empresas transferem atividades que são de grande massa de pessoas para localidades como essa, que tem esses dois fatores que diferenciam, né? E também culturalmente é um país em que as pessoas trabalham bastante. Bastante no sentido de muitas horas, né? As políticas trabalhistas não são longe de serem similares às nossas aqui, né? E estão dispostos a trabalhar em qualquer ambiente. Então, até a questão de salubridade não é uma questão assim importante. Eu me recordo, eu trabalhei para um grande banco americano e ele tinha essa política de independente do lugar do mundo que tivesse o escritório, seguir os padrões americanos. E lá a dificuldade era conseguir estabelecer esses padrões. Porque as pessoas não estavam habituadas de ter, sei lá, 100 pessoas no andar de 1.000 metros quadrados. Não pode ter 2.000 pessoas. Né? Por uma questão de saúde, de salubridade, de segurança e tal. E lá, é assim, numa sala como essa aqui, trabalha 50 indianos tranquilamente sem reclamar. Então, tudo isso acaba também reduzindo o custo, né? E acaba tendo potencial de conseguir novos mercados, novos trabalhos. Mas a ideia que você trouxe dessa desglobalização, acho que muito mais essas questões de como essa questão geopolítica tem acontecido,
né? Aqui na América do Sul está tendo grandes movimentos de mudanças de posicionamento de governo de direita e esquerda, de esquerda para direita. Acho que quando você vai começar juntando essas peças, né? Ontem mesmo veio uma notícia que a Bolívia já está para entrar no Mercosul, que deu uma arrefecida absurda nos últimos anos, né? Perdeu um pouco o próprio bloco dos BRICS, né? O I que está agora se destacando, né? A hora foi a UR da Rússia e o Brasil está ficando para trás. Então acho que tem alguns movimentos de montar esses grandes blocos que, de fato, se eles se aproveitarem do posicionamento político versus da capacidade produtiva desses países componentes, eles têm condições de sobressair, de fazer boas alianças. O Chile cresceu estrondosamente no começo dos anos 2000 porque firmou um contrato de livre comércio com os Estados Unidos que alavancou absurdamente o comércio e a troca de mercadorias entre eles. Você vai num shopping em Santiago para você estar num shopping nos Estados Unidos. As lojas são as mesmas, né? Porque é como se você fosse ali uma extensão comercial do braço americano. Então, acho que são decisões como essa que podem ajudar a acelerar e alavancar essa questão da desglobalização e talvez alguma até por vocação, seja cultural ou seja questão até de posicionamento geográfico, de eles se falar, o Brasil é o grande celeiro do mundo no sentido de produção de alimentos, que tem um ecossistema que favorece, né? Agora, por outro lado, a gente deixa de produzir, né? Fazer produtos de maior valor agregado que traz mais retorno para a sociedade em geral. O que foi feito recentemente com o que está sendo feito, também não ainda entrar aqui na arena política, com a Zona Franca de Manaus, uma Sony deixar o Brasil. Quais foram os motivos que levaram a Sony a deixar o Brasil, né? Uma marca super tradicional, querida, top of mind dos brasileiros. Mas por quê? Porque já não tem as mesmas condições comerciais e a segurança jurídica de continuar investindo aqui. Eu vou colocar aqui 10 bilhões de dólares e vou perder a minha isenção de impostos, né? Então essa incerteza jurídica... Quando que eles saíram, você lembra? Faz uns 2-3 anos que eles fecharam. Veio uma grande player também, que a Iowa comprou as instalações, já está produzindo e vai começar a se posicionar como marca aqui no Brasil de novo. Né? Quem é aqui da nossa geração, acredito que tem mais ou menos a mesma idade, aqueles radiozinhos da Iowa, né? Então estão começando a se posicionar de novo. Então acabou que o impacto ali para a região não foi tão forte nesse sentido. Mas é uma marca que traz uma mensagem, né? Então essas grandes empresas que estavam há décadas instaladas no Brasil estão deixando nosso mercado, é um sinalizador. Talvez para essa questão da desglobalização. Boa. A gente está chegando aqui no fim. Só vocês comentaram dos indianos e eu tinha visto até um levantamento, vim aqui buscar, né? CEO do Google é indiano, CEO da Microsoft é indiano, da Adobe, do Twitter, Mastercard, Pepsi, IBM e assim vários CEOs lá do Vale do Silício e de grandes empresas americanas, tudo indiano. Eu acho que eu já comentei isso daqui, eu fiz parte do meu doutorado nos Estados Unidos. E aí cheguei lá na universidade, no departamento, tinha uma sala lá, né, para os estudantes de PhD, e eu falei, bom, só vai ter americano, John, né, vai ter um bando de John aqui, nada. Tomado por estrangeiros, americano era minoria e indiano. Departamento inteiro dominado por indiano. Professores indianos, excepcionais professores, alunos indianos. Uma Little India ali, era um negócio Isso é uma potência. Impressionante. Esse banco mesmo que eu trabalhei, eu tive a oportunidade de visitar um escritório em Austin, no Texas. Era não era em Austin, mas era em San Antonio, no Texas. Então, ali é um grande centro de desenvolvimento de tecnologia. E assim, o andar inteiro, né, as pessoas tinham uma plaquinha com o nome nas suas posições de trabalho. Então era K e 25 consoantes. É isso aí. Né? Cada baia, assim, cada posição tomado. Por quê? Porque eles são extremamente analíticos, uma excelente formação técnica, né, e produzem demais. Assim, a entrega é realmente de não só em volume, mas também de altíssimo nível. O Damodaran não era seu professor, não? Não, o meu orientador também, lá, que é um cara que foi assim, excepcional na minha vida, né? Eu chamava Rajan Kadapakam. Mas assim, o nível de publicação do cara, o modo de raciocínio analítico, era um aprendizado, né? Como ele pensava nos problemas, impressionante. Assim, os caras... passou muito rápido. Passou. Papo bom é assim. Pacílio, bom, só pra gente encerrar aqui, a minha última pergunta, depois tem a última pergunta do Gani. A minha é o seguinte, diante do exposto, varejo nos Estados Unidos ainda é um bom setor, ainda vale a pena ficar de olho. Sim, eu acredito que sim.
tá, em relação a investimentos, por ser grupos muito sólidos, que estão entrando cada vez mais nessa arena do online, então vão ficar cada vez menos dependentes das lojas físicas. Então você acaba tendo ali um nivelamento, um balanceamento, né, da sua capacidade de gerar resultado, de gerar venda, de gerar faturamento. Então acho que em linhas gerais, principalmente esses grandes players que a gente citou aqui, talvez o único ponto de atenção seja a Target, que já vem numa tendência e precisa acertar a mão nessa questão operacional, melhorar suas margens, melhorar as perdas com sortimento, né, produtos que não saem, ficam encalhados. Mas acho que o próprio setor aéreo, a gente acabou não mencionando aqui, que também é um excelente termômetro, né, do perfil do consumidor, vem numa crescente, vem batendo recordes de vendas de passagens, né, tá começando a ter alguns momentos de consolidação, a JetBlue ali se juntando com a Spirit também, então vai ser um quinto grande player, né, dentro do setor aéreo americano. Então o varejo continua sendo um setor forte, e o varejo tipicamente online, e aí falando, não tem como não falar de Amazon, né, acho que é o grande expressor desse posicionamento. É uma empresa que não só se consolidou, né, e toda essa questão, a gente falou de omnicanalidade, de novos meios de atender e servir o cliente, aquelas lojas que você entra e não precisa passar no caixa. Então, muda, interfere no próprio comportamento do consumidor em si. Então, e de novo, né, vou trazer a última vez o elemento do customer centricity. As empresas que de fato entendem a jornada do consumidor são as que têm a maior chance não só de sobreviver, como de sobressair nesse mercado. Ele vai voltar outro dia para falar só de aérea. De aéreas A aí. gente vai ficar, porque é um setor que todo mundo tem muito interesse. Pô, eu volto com o maior prazer, só convidar. E aí a gente já coloca aquela thumb lá, o Acílio versus o Buffett, que o Buffett falou que a aérea está fadada. Vamos fazer isso daí. Ela nasce pra morrer. Nasce pra morrer. Poxa, quem sou eu, né? Quem sou eu? O cara que há 40 anos aí deixa todo mundo rico. Não, mas vamos fazer isso daí, Brincadeira. né? Vai lá, Gani. Boa. Tem aquela pergunta que é muito difícil, geralmente derruba o candidato. Vote O entrevistado. 99. Que é o seguinte: indique um livro para nós aqui. Qualquer livro, não precisa ser de finanças, o Acílio. Pô, bacana. Não me derrubou, porque eu vou... Assim, teve um livro que eu li há pouco tempo, é uma personalidade, né? Alguém que provavelmente todo mundo aqui já ouviu falar e talvez até acompanha. Mas me fez, assim, entender um pouco algumas questões que, até que a gente tá na nossa vida pessoal, a gente fica assim naquela, né? Pô, vamos, não vamos? Que é a história do Elon Musk. A história do Elon Musk. Talvez alguém aqui já tenha citado esse livro. Que legal. Não. Mas você vê o cara, né? Como ele tem uma visão realmente disruptiva. Quando ele tava ali pensando no PayPal, ele tá sempre pensando assim, alguns passos à frente. E por mais que naquele momento que ele lançou aquele produto ou serviço não tivesse a demanda necessária, a tecnologia disponível se tornou comum para a vida de todas as pessoas. A gente fala, pô, será que a gente vai ter a oportunidade de fazer viagens espaciais daqui 20, 30 anos? Não sei. Mas ele está abrindo ali, está provocando o mercado e muita gente está indo na onda. Né? Carros elétricos, talvez ali na linha da questão do aéreo, né? Várias empresas se posicionaram que a partir de 2030 não produzem mais carro a combustão. Então, ele mexe com o mercado. Todos os business que ele criou e que tiveram efeito, mexeram com o mercado e mudou o comportamento das pessoas. Então, eu indicaria a biografia dele. Do Elon Musk. Que legal. É um livro bacana. Muito bom. Boa. É isso então. Gani, show de bola. Show de bola, muito legal, viu? Pô, um prazer estar aqui, uma honra, né? Tantas pessoas bacanas já estiveram aqui com vocês, então fico muito contente, obrigado aí pela oportunidade, foi ótimo. Boa. Valeu. Então a gente conversou aqui com o Acílio Marinello, coordenador de MBA da Trevisan Escola de Negócios, papo muito bacana. Obrigado por você estar aqui, viu, Acílio? Eu que agradeço, sempre. Voltarei. Só Boa. Chamar. Valeu, Gani. Valeu, até uma próxima. Semana que vem tamo junto novamente. Boa. É isso aí. Valeu você também que ficou aqui com a gente no Portfólio Global. A gente vai ficando por aqui. Semana que vem estaremos juntos novamente, trazendo mais informações, mais oportunidades do mercado internacional e, claro, trazendo aí novidades sobre esse mundo da diversificação. A gente vai ficando por aqui. Semana que vem tamo junto novamente. Forte abraço.